Muito bem, mais uma vez a gente vai começar uma live, um bate-papo, sempre com pessoas, com os amigos, cada um na sua especialidade, na sua maneira de conduzir a vida, a profissão e assim por diante. E nós já conversamos aqui com o nosso querido bispo Dom Manuel, que é bispo de registro, conversamos aqui também com o Dom Maristelo, ou do Antônio Carlos, que é bispo lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. Conversamos com o Felipe, aliás, com o Felipe não, com o Júlio Borges, e conversamos também com o padre José Eduardo, que é lá da África, em Moçambique especificamente, e hoje o nosso bate-papo vai ser com uma pessoa muito querida. Gosto muito, estimo muito quando, antes da quarentena e em outros momentos, ele esteve lá na TV, no programa Você Pode Ser Feliz, conversando com a gente, esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores e assim por diante. E eu convidei, ele aceitou estar conosco hoje para bater esse papo, justamente sobre a questão da ansiedade, ou seja, vários assuntos vão acontecer. Na verdade, é bom lembrar que é um bate-papo e a gente, tudo aquilo que for surgindo, a gente faz com muito carinho para você, tá bom? Então eu gostaria já de adicionar o nosso querido amigo, daqui a pouco ele está aparecendo por aqui para a gente bater esse bom papo com muita alegria e trazer as informações que a gente acha que são importantes e interessantes para você. Então daqui a pouco ele já está entrando aí na nossa live para poder bater um bom papo. Nada melhor do que a gente ter esclarecidas as questões que às vezes nos tumultuam tanto, né, nesse tempo de quarentena. Às vezes nós não sabemos muito como agir, o que fazer, como que a gente lida, por exemplo, com essas situações tão complicadas que às vezes aparecem sentimentos, angústias, e nada melhor do que ter um profissional que nos ajude a fazer acontecer isso da melhor maneira possível. Está chegando por aqui, com muito carinho vou acolhê-lo e de uma maneira especial agradecer por essa presença e por essa participação. Boa noite, Reginaldo. Tudo bem? Boa noite aí. Como você está? Tudo bem? Como que você está? Eu estou bem, e você? Estou ótimo, estou muito bem. Que bom. Atendi um paciente agora, né? Trabalhei hoje a manhã inteira, a tarde toda e estou aqui firme para a nossa conversa. Se Deus quiser, um bom bate-papo para a gente poder até ajudar as Isso. pessoas também, né? Muitas pessoas já Ótimo. estão preocupadas com vários sentimentos que podem surgir aí. E a família, sua família está tudo bem? Filho? Está tudo ótimo, né? Nós estamos todos em casa, de quarentena, né? Eu estou com um filho de 1 ano de idade. É, Então, assim, o cuidado com o filho, cuidado da casa, cuidado da família. Então, é bastante amplia, atividade, viu aí? amplia as atividades, né? Exatamente, exatamente. Mas só atividades saborosas, né? A gente Claro. fazer o que a Eu gente também. gosta é Eu fantástico. também tenho entrado na dança aqui, de lavar as vasilhas, almoço, janta, essas coisas assim. A gente tem que fazer um pouco de cada coisa, né? Tem que fazer a nossa parte. Até que eu acho que eu faço bem, espero, né? A gente não tem outra escolha também, né? Fazer o quê, não é? Vamos em frente, né? Essa é uma coisa que eu queria no nosso bate-papo hoje, porque assim, então você, tanto quanto eu, sabe que nós estamos numa situação bem atípica para todos nós, né? Todos nós brasileiros, É. aliás, o mundo todo, situações muito atípicas. E assim, a gente ouve daqui e ali as pessoas comentando, assim, por que é tão difícil para nós esse tempo de quarentena? O que você pensa sobre isso? Por que é difícil para a gente isso? É, eu gosto muito de usar uma metáfora de animais, né? Se você tem um animal silvestre e ele vive no mundo, né? Por aí se movimentando, caçando, né? E aí você enjaula esse animal, você coloca ele numa gaiola e tira essa liberdade dele, com Hum, certeza isso vai produzir muito estresse nesse bicho aí. Então ele vai passar por um processo de uma adaptação, uma nova adaptação, né? Em Uhum. que ele vai se sentir encurralado, ele vai se sentir controlado, e então isso vai gerar muito estresse, muita ansiedade. Se a gente for pensar, a gente não deixa de ser um animal também, né?
Claro, claro. Além da gente ser humano, a gente também é um ser animal. E nesse sentido também, eu acho que a quarentena nos coloca numa espécie de um enjaulamento, né? Até mesmo porque ela foi obrigatória, né? Não há um livre acesso a ficar dentro de casa, né? É, Mas é uma verdade. obrigação. Então, é uma condição coercitiva, uma condição aversiva que vai gerar efeitos de estresse nas pessoas, né? Você sabe que quando eu era noviço na minha ordem dos missionários do Sagrado Coração, Certo. durante o tempo do noviciado, a gente faz 30 dias de retiro em silêncio. Nós somos convidados a ficar 30 dias, mas é algo que nós nos preparamos anos antes para isso, né? Para Aham, ficar 30 aham, dias. E é uma escolha que a gente fez, é uma escolha que a gente aham. fez. Então, quando você vai para esse momento, você sai de lá muito bem, porque você fez aquela opção, não é? Entendi. Por a quarentena, você disse muito bem, na quarentena ela nos obrigou a algo assim de imediato que a gente não estava esperando, e a gente tem que Isso. conviver até com as nossas neuroses, né? Isso eu acho um grande problema também, né? Você acha É, que vão surgindo outras neuroses daquela que a gente já tem por causa da quarentena ou não? Ou a gente vai sair normalmente disso? é claro que cada caso ele é um caso, né? Aí. Então, assim, eu acho que existem histórias de vidas diversas, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, um caso de uma pessoa que ela já é uma pessoa ansiosa, né? Ela tem uma história de vida que a transformou em uma pessoa ansiosa, e se agora ela está sendo, entre aspas, enjaulada, eu acho que vai aumentar muito mais a ansiedade dela, né? Vai aumentar muito mais o estresse, podendo até, em alguns casos, transformar em até uma leve depressão mesmo, tá bom? Já temos outros casos de pessoas que elas gostam do isolamento social, né? Na psicologia cognitiva, nós chamamos de pessoas esquizoides, né? São aquelas pessoas de perfis sociais em que elas não gostam da convivência social. Então, um exemplo muito clássico que as pessoas dão são aqueles funcionários de petrolíferas, né? Que ficam no mar durante meses lá, e às vezes isolado da família lá por meses. E eles voltam e, de alguma maneira, eles gostam daquele tipo de vida, né? Então, Uhum, eu acho que existem pessoas esquizoides que o fato de estar sendo isolado agora, para eles é até saboroso até, tá? E do outro lado, não, já temos pessoas que são muito dependentes socialmente umas das outras, né? E aí uhum. essas pessoas sofrem muito mais, né? Agora, esses sentimentos que normalmente, eu acho que até para vocês psicólogos, isso já era esperado, por exemplo, essa questão da ansiedade, né? Por exemplo, algumas participações das pessoas acabam falando isso aqui no nosso Instagram, por exemplo, a questão da ansiedade. Uhum. O quadro de ansiedade ele pode piorar com esse tempo ou não? A pessoa vai passar por isso tranquilamente ou ela precisa tomar algum cuidado específico para isso? Geralmente a pessoa que ela já é ansiosa e ela fica nesse confinamento, né? Com certeza isso vai aumentar a ansiedade dela. A gente tem que lembrar que eu sempre brinco aí que o ansioso ele tem quatro cavaleiros do Apocalipse na cabeça dele, né? Eu sempre Opa, brinco, né? Esses quatro cavaleiros que eu brinco, assim, uma forma de ilustrar, né, clarear para as claro. pessoas é o seguinte, né? O primeiro cavaleiro é o foco no negativo, né? Então, a pessoa muito ansiosa, ela tem uma tendência a observar os eventos de forma muito negativa. Às vezes as pessoas e até os eventos na vida dela. Outro cavaleiro do Apocalipse que eu chamo é a catastrofização, né? Ou Uhum, seja, além da pessoa às vezes focar no negativo, ela sempre acha que vai ter um desfecho terrível, né? Vai acontecer uma coisa de bola de neve que sempre vai piorar e vai dar um desfecho terrível. Então esse é o segundo cavaleiro que eu brinco, né? E o uhum, terceiro é uma intolerância ao imprevisível, né? Então a vida ela é cheia de eventos imprevisíveis, né? Um uhum. adoecimento de uma pessoa querida, às vezes nosso próprio adoecimento e às vezes em circunstâncias imprevisíveis, né? Às vezes a pessoa mais ansiosa ela tem muita dificuldade de lidar com eventos imprevisíveis. E o quarto cavaleiro, que eu chamo que seria eventos incontroláveis. Também a nossa vida é cheia de eventos que nós controlamos e também tem eventos que nós não temos controle algum.
não é? Nós não temos controle sobre a Covid-19, nós não temos, né? Nenhum, Nós nenhum. podemos ter algumas ações para nos protegermos e protegermos as pessoas que nós gostamos, mas nós não temos controle. Em certo sentido, um evento incontrolável, né? Então, Uhum. pessoas mais ansiosas, elas têm essa forma de pensar, focando no negativo, catastrofizando as coisas, tendo uma intolerância ao imprevisível e incontrolável. Então, isso é muito mais forte nessas pessoas. Então, numa situação de confinamento, eu acho que fica numa condição mais aversiva ainda para a pessoa. Eu acho que isso aumenta mais em frequência e intensidade esses cavaleiros que ficam atormentando a cabeça desse indivíduo aí. Eu estava pensando aqui, assim, enquanto ele está falando, vou ver qual cavalinho aí que É para mim cavaleiro. fica. Eu brinco, é o cavaleiro do apocalipse. É o cavaleiro. Isso, isso. Qual deles aí eu me identifico? Agora, a pessoa que tem um processo de depressão, por exemplo, isso se aplica a quem tem um tratamento e faz tratamento de depressão, pessoas depressivas, aplica-se a mesma coisa que as ansiosas? Não, aí são outros cavaleiros, ou seja, são outras formas de pensamento, né? É que, em geral, aí, quando uma pessoa ela tá com depressão, ela nunca vem a depressão unicamente sozinha, tá? Geralmente um quadro de ansiedade também é instalado também na pessoa que tem depressão também, tá certo? Uhum, Então, mas assim, em geral, a depressão ela está muito associada a um futuro pessimista, né? Então, a pessoa deprimida ela fica desesperançosa sobre o futuro, ela acha que só o que vai vir do futuro vai ser negativo e vai ser ruim, vai ser maléfico, tá? Então, ela tem essa percepção distorcida, sempre acreditando que sempre o futuro é pessimista, tá certo? uhum. Então, são outras formas de pensar do depressivo, tá bom? Porque a questão é uma pessoa, digamos, controladora, né? Você disse, porque, como é que lida com esses imprevistos? Porque a gente quer controlar o horário, quer controlar isso, quer controlar Isso. aquilo, e você agora não Aham. pode controlar nada a não ser a sua permanência dentro de casa. Eu acho que para essas Exatamente. pessoas também isso complica um pouco mais, né? Como que você Isso, lida com esse isso, confinamento, não podendo controlar, você não tem previsão de nada, não é? exatamente. Eu acho que é bacana você falar isso aí, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, né, em que o desempenho e o resultado, a produtividade é muito relevante no sistema capitalista, né? Uhum. Então, desde muito cedo as pessoas elas são ensinadas a acertar, né? Elas não podem errar desde muito É. cedo, né? Isso começa na escola e vai continuando na universidade e depois quando a pessoa é inserida no mercado de trabalho. Então, a gente vê que na sociedade hoje temos pessoas que têm um perfil mais controlador. E esse perfil controlador ele existe porque deu ganho durante a vida da pessoa, não é? Ou Uhum. seja, ela produziu mais no emprego dela, ela resolveu mais problemas no ambiente dela, então isso tornou, vamos dizer assim, uma estratégia eficiente para ela ter esse controle. Então, o que acontece é que, se de um lado esse controlador ele tem um perfil que dá ganhos, né? Às vezes uma melhora salarial, às vezes uma promoção no trabalho da pessoa, mas por outro lado tem um efeito colateral, não é? Às vezes a pessoa ela fica numa condição em que toda vez que o evento sai do controle dela, isso gera muita ansiedade nela, tá? Então a gente diz que essa pessoa é intolerante a eventos e situações incontroláveis, tá? Então, o que a gente tem que fazer com essa pessoa tentar desenvolver um pouquinho mais de tolerância nela em situações Uhum. incontroláveis. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho para ensinar ela a aceitar algumas circunstâncias, lidar melhor com o erro, tá? Tolerar eventos imprevisíveis, incontroláveis, porque fazem parte da nossa vida, né, cotidiana. Então, a gente tem que ir ensinando essas habilidades para essa pessoa. Então, Uhum. nesse campo da tolerância mesmo, trabalhar um pouquinho a tolerância desse indivíduo aí, tá E sabe certo? que eu fico pensando assim, por exemplo, a questão da ansiedade, a depressão que a gente citou aqui já, né? Mas é, existe, por exemplo, uma curiosidade sempre que eu tenho, existe um nível que é natural nesse tempo, por exemplo,
Ó, a ansiedade e a depressão, por exemplo, até aqui é possível tolerar isso, por exemplo, até aqui dá para aguentar, ou existe um quadro além disso que a gente tem? Não, a gente tem que procurar medicamento, a gente tem que... Isso. Existe um limite aceitável disso, nesses Ó, momentos? eu acho que é bacana o teu comentário aí pelo seguinte. A gente brinca na psicologia que tem dois tipos de ansiedade, a ansiedade benéfica e a ansiedade maléfica, né? A ansiedade benéfica é aquele mínimo de ansiedade que nós temos que fazem com que nós, enquanto organismo, nos esforcemos para dar um resultado sobre aquele evento, sobre aquela situação. Né? Então, eu digo um exemplo de um vestibulando, né, que vai fazer a prova do vestibular, e ele vai com um pouco de ansiedade para essa prova. E esse pouco de ansiedade faz ele, de alguma maneira, ficar um pouco mais atento, um pouco mais ligado nas questões, focando um pouco mais. Tá certo? Uhum. Agora, no caso do vestibulando, que tem uma ansiedade, que eu vou dizer aqui que ela é maléfica, né? Ou uma ansiedade muito aversiva, é quando ela passa de uma certa intensidade, tá? Duração e frequência. E aí o que acontece é que o desempenho da pessoa acaba caindo. Por quê? Porque a Ah, pessoa ok. fica tão ansiosa, ela fica tão focada no negativo, que ela é como se ela se desconectasse um pouco daquele evento, daquela situação na frente dela e ficasse só ligada e conectada aos eventos aversivos da vida dela, tá certo? Então, e Então, ela, um pouco de ansiedade é benéfico, muita ansiedade já é um problema já, tá? porque a própria pessoa, acho que ela pode medir isso, né? Aquilo que não está, se ela percebe que ela tem, por mais que ansiosa, ela ainda tenha um controle sobre a situação, então esse é o limite para ela. Agora, quando ela não tem esse controle, aí, de fato, teria que... Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto também essa ansiedade que essa pessoa tem somatiza muito no corpo dela, né? A gente sabe que graus mais elevados de ansiedade, ou uma ansiedade crônica, uma ansiedade constante, né? Vai somatizando o corpo da pessoa, né? Então, por exemplo, eu vejo, no meu caso, quando eu trabalho em demasia, em excesso, eu sinto que eu fico mais tenso minha musculatura. E aí, toda vez que eu faço um movimento um pouquinho mais brusco, eu sinto que dá uma travadinha na coluna, eu sinto que machuco, às vezes eu fico um pouco de torcicolo. Então, são sinais para dizer assim, opa, eu tenho que diminuir um pouquinho a minha velocidade, eu tenho que relaxar, eu tenho que me acalmar um pouco. Então, a Uhum. somatização, ele é um sinal de que, às vezes, a tua máquina corporal, ela está em alta velocidade ou ela está em ansiedade há muito tempo, né? Uhum. Então, às vezes, alguns sinais corporais, eles nos dão indícios para a gente, opa, stop, vamos parar um pouco, vamos desacelerar um pouco, tá? Agora, você tinha dito a questão da ansiedade, eu achei interessante essa questão de que a ansiedade ela tem esse, bom, um ponto que é benéfica, justamente para até nos ajudar um pouco a lidar Ótimo. melhor com as situações. Agora, a somatização não, né? Porque é um dos pontos que eu até queria te perguntar. A somatização ela sempre é negativa. Por exemplo, essa questão que você cita o seu próprio exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma dificuldade com organização, né? Quando eu vejo que eu Aham. estou organizando demais as coisas, é sinal de que, para não somatizar de outra maneira. Então, É. não, a somatização, ela é maléfica, nunca é, sempre. A somatização, o termo somatização vem do termo grego soma, né? Corpo, né? Então, é aquilo que fica no corpo, a somatização, tá? Então, a Ah, ok. somatização, exemplos de somatizações, né? É uma queimação excessiva no estômago. Então, a pessoa tem muita produção de ácido clorídrico, né? Quando ela está ansiosa, HCl, no estômago, e o estômago começa a corroer o estômago da pessoa. Então, ela tem uma queimação muito forte. Então, um exemplo. Um outro exemplo de somatização é dores de cabeça, né? Pessoas ficam muito tempo lendo ou trabalhando na parte cognitiva dela, né? Muito atenta a algum evento, alguma situação. Então, elas chegam à noite em casa, elas têm dor de cabeça, né? Então, tudo aquilo Uhum, que se revela no corpo por um excesso comportamental desta pessoa, a gente chama isso de somatização. E, geralmente, somatização ela é maléfica, tá? Então, quando a ah, pessoa tem uma somatização. Porque a somatização aí, no fundo, é um sinal para dizer assim, ó, para que já deu, tá certo? Eu, por exemplo, eu uso muito o computador e eu sinto, por exemplo, uma sensibilidade ocular maior em alguns dias.
é como a sensibilidade ocular falasse assim para mim, ó, diminui um pouquinho de ver o computador, porque você está passando um pouquinho do seu tempo nisso. Tá certo? Ah, Então, a ok. somatização dá sinais, feedbacks para a gente dar um stop, para a gente desacelerar um pouco, para a gente dar pausas, fazer pausas, né? E tudo Então, isso é uhum. bom porque diminui o estresse, né? Porque então é sempre bom a gente estar sintonizado nessas questões, né? Porque Sim. se eu percebo que tem alguma coisa que não está indo legal, é sinal de que, assim, fisicamente, pode ser que aquilo ali não seja simplesmente físico, mas eu tenho que me observar, me conhecer um pouco mais para que isso de fato não se repita e eu coloque um pouco o pé no freio, né? Isso é Aham, muito bom. aham. Só uma coisa que eu queria, essa questão, por exemplo, da solidão. A quarentena, há pessoas que já têm isso, eu acho que são mais, não sei que nome que daria para isso, mas já são mais introspectivas. Uhum, Com a uhum. questão da quarentena, há essa possibilidade desse processo de solidão, até mesmo nas pessoas com certa idade, ou nos jovens, ou quem tem um quadro de depressão. É, A solidão é. nesse tempo, ela é natural, é normal, isso já se espera, ou tem que se trabalhar com isso e batalhar contra isso? Eu acho que a gente pode começar a ir pensando que eu acho que nós somos dependentes uns dos outros, né? Eu acho que eu sempre falo para as pessoas assim que a primeira coisa que você já nasce saindo do ventre da tua mãe e você sai de um paraíso, né? Se as pessoas falam que na morte nós vamos para o paraíso, nós quando nascemos, nós nascemos num paraíso, né? O paraíso ali é tão bom que a gente já sai chorando, né, Ayer? Ali é um estado ali perfeito de temperatura, de alimentação, um estado perfeito ali dentro, né? E quando a gente sai do ventre da nossa mãe, eu acho que uma coisa que é muito forte é essa ligação afetiva entre uma mãe e um filho, né? Que no fundo, é alguma coisa que vai perdurar pelo resto da nossa vida, não é? Essa ligação com o outro, essa conexão com o outro, essa ligação afetiva com o outro. Uhum, Então, o que acontece é que nós somos homens dependentes uns dos outros, não é? Isso, em certo grau, é saudável e importante para a gente viver em sociedade, tá uhum, certo? Então, sim. pelo fato de nós sermos dependentes afetivamente uns dos outros, né? Quando a solidão ela é imposta, eu acho que isso gera mais estresse, né? Isso gera mais sentimentos aversivos, né? Raiva, Uhum, irritabilidade, frustração, uhum, tristeza, ansiedade, né? Então, uhum, gera mais sentimentos negativos e aversivos, tá certo? uhum. Volto a dizer, aquela pessoa que lida bem com a solidão, né? Ou porque ela já tem um histórico de vida de viver sozinha e ela sente prazer nisso, tá? Mas isso é um grupo muito pequeno de pessoas, viu aí? Talvez Uhum. ali a gente poderia pensar ali, talvez no máximo 5% da população consiga viver bem assim sozinho, né? Que A é maioria das difícil, né? pessoas vão ter dificuldade de viver sozinhas, tá? Porque nós somos dependentes afetivamente uns dos outros, tá? Eu acho essas coisas interessantes porque uma quarentena como essa nos ajuda até a configurar melhor as coisas, né? Por exemplo, É. eu não sei, pode ser até uma linguagem meio simplista, mas assim, a gente acaba valorizando muito mais assim, aquelas pessoas que são mais relacionais, né? Valorizando muito mais a ausência da outra pessoa, valorizando a ausência dos relacionamentos. Eu acho que você acha que isso vai nos ajudar a amadurecer um pouco mais depois que passar tudo isso, como Sim, pessoas e tal? eu acho que você tocou num ponto que é importante, aí é o seguinte, nós somos dependentes uns dos outros, mas também nós também temos que aprender a lidar com a solidão, tá? Porque eu sempre brinco, a gente nasce sozinho e provavelmente vai morrer sozinho, né? A não ser se a gente nasceu gêmeo ou se a gente, se a gente morrer ali na tragédia de Mesmo assim, avião, na que ida não vai seja o nosso sozinho. caso, pelo amor de Deus. Mas, no geral, a gente vem nesse mundo sozinho e a gente vai embora sozinho também, né? Então, eu acho que isso revela também que nós temos que aprender a ter momentos de solidão. Hum, O falecido Rubem Alves, né, filósofo e educador da hum, Unicamp, ele sempre falava assim que existe a solidão benéfica, né? Então ele fez uma crônica muito bacana que depois ele publicou em livro, né? Falando que a gente vê a solidão muito como inimiga,
E a solidão, em alguns momentos, ela pode ser muito amiga também, né? Isso eu Uhum. falo para as pessoas que eu atendo, aquelas pessoas que são extremamente dependentes afetivamente uns dos outros, eu falo, cadê teu momento de solidão, né? Cadê a tua solidão amiga, né? Então, é muito importante, porque quando a pessoa desenvolve esse repertório para viver sozinho, né? Ela começa a se conhecer melhor, ela começa a conhecer melhor os sentimentos dela, abre espaços de criatividade, né? Se você for pegar os grandes escritores, os grandes poetas, eles não escreveram em coletivo, não, né? Eles escreveram Claro, sozinhos ali, sozinho, né? sozinho, sozinho. É, então, assim, existe também, nessa solidão benéfica, né, momentos de muita criatividade, que a pessoa pode trabalhar aí essa parte também, né? Então, Uhum. nós temos, né, eu acho que as pessoas são mais preparadas, são aquelas que conseguem viver bem umas com as outras e também conseguem viver bem consigo mesma, né? Então, Se não, essa é uma pessoa, vamos não dizer assim, complica. seria o Superman, né? Agora, outro Ou dia Supermulher. não, eu recebi uma mensagem perguntando sobre essa questão. Não, eu estou tocando nisso agora porque o assunto dá para ver. A pessoa preocupada com a questão da síndrome do pânico, dizendo assim, mas a pergunta era Aham. assim, é, eu posso, na quarentena, ela perguntou para mim, eu posso desenvolver o pânico de uma hora para outra no sentido de, dentro da quarentena, de não me suportar ou não suportar essa situação, ter que ser internada, essas coisas todas. Isso é possível, a questão do pânico, nessa maneira, surgir assim do nada ou ela já vai dando indícios? A síndrome do pânico, existem alguns elementos que caracterizam muito bem uma pessoa que tem síndrome do pânico. E uma das características ou elementos é que a pessoa ela tem um foco, uma atenção muito ligada no corpo dela, tá certo? E Uhum. aí o que acontece, né? Entre aspas, uma pessoa saudável, ela interage mais com o mundo externo ao corpo dela. Uma pessoa que é mais focada no corpo, ela fica atenta a microsinais, microindícios. E aí qualquer sinal estranho do corpo, ela faz uma interpretação catastrófica de que ela pode vir a morrer com aquele pequeno sinal que deu no corpo dela, tá certo? Então, Uhum. inclusive, um dos trabalhos que nós fazemos com pessoas que têm síndrome do pânico é tentar fazer um trabalho para a atenção dela sempre focar fora do corpo e não no corpo dela, tá certo? Entendi. E voltando à tua pergunta, pessoas podem ter síndrome do pânico nesse período? Podem ser. Por quê? Porque, olha só, se elas vão estar em confinamento de alguma maneira, vai aumentar o grau de ansiedade dessas pessoas, tá? Se Uhum. aumentar a ansiedade, alguns sinais corporais vão ficar mais evidenciados. Por exemplo, aumentar o batimento cardíaco, vai aumentar a sudorese, vai aumentar a respiração dessa pessoa, vai ficar uma respiração mais ofegante, dentre outros sinais físicos do corpo dela. Se ela é Uhum. focada no corpo dela e se ela vai ter essa mudança corporal, com certeza abre espaço para ela ter essa síndrome do pânico, tá certo? E eu acho que é muito Entendi. importante nesse período, já aproveitando já a sua pergunta, tentar abrir espaços dentro de casa para expressar emoções, né? Ter momentos que eu vou chamar de catárticos, né? De jogar para fora. Sim, É muito importante a gente fazer isso, viu, aí? Então, por exemplo, um pai sim. de família, né? Às vezes, conversar com os filhos e falar, filho, o que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Entende? Uma mãe está perguntando para os filhos para saber o que está acontecendo, para jogar para fora, né? Então, é muito importante esse momento em casa, as pessoas criarem situações para as pessoas colocarem para fora. Então, só para você ter uma ideia, eu atendo um pai que está com um filho de 3 anos e ele falou assim, sabe o que eu fiz com meu filho? O meu filho não fala, ele não expressa os sentimentos dele, né? Aí eu falei, eu peguei duas almofadas e comecei a brincar com ele de um bater uma almofada no outro. Né? Então, o que o pai fez? Ele foi criativo e esperto, né? O filho estava assim um pouco triste porque estava longe da avó, estava um pouco chateado, mas o filho não queria falar Uhum. isso para o pai. Só que na forma de brincar ali, de bater o estofado um no outro, ali, a Para. almofada no outro, o filho vai descarregando um pouquinho o emocional dele, vai jogando para fora, Uhum. né? Então a gente tem que criar um pouco, a gente tem que ser muito criativo em casa para criar esses eventos, situações
catárticas, né? Para a pessoa poder Uhum. um pouco descarregar um pouco, né? Igor? Você sabe, essa questão, por exemplo, eu me preocupo desde quando a gente foi definido que nós teríamos essa quarentena e ainda nós estamos nela. Eu sempre fiquei muito preocupado assim em desenvolver algumas manias em relação a isso. Então, eu criei, por exemplo, para mim aqui, eu tenho um caderninho, né? Eu vou anotando as coisas que eu tenho que fazer naquele dia, ou pelo menos as atividades que eu tenho da paróquia, as questões administrativas e tudo isso. Mas eu fiquei muito preocupado com essa questão de, em algum momento que você não tem o que fazer, desenvolver mania, por exemplo, ou o TOC, não é? Esse Uhum, transtorno uhum. obsessivo compulsivo. Aham. É possível desenvolver algum tipo de toque nessa época? Assim, independente da pessoa se ela é depressiva, se ela tem a síndrome do pânico, uma pessoa, digamos, saudável, ela pode Aham. desenvolver qualquer toque assim? É assim, o toque, ele, ele tem algumas coisas interessantes para falar do toque, que é o seguinte, é, o toque ele pode ser desencadeado por algum evento externo à pessoa, tá? Então, é algum evento externo aversivo, né? Então, por exemplo, a pessoa tem medo, vamos dizer assim, tem medo do diabo, né? Então, tem pessoas que têm toque que têm medo do diabo, tá? E aí ela vai assistir televisão e alguém comenta sobre o diabo ou mostra imagens do diabo, né? Se a imagem do diabo é aversivo para ela, isso gera um pensamento extremamente aversivo e gera uma Uhum. compulsão dela para eliminar esse pensamento, a gente diz que é um evento externo a ela que está engatilhando, né, a ela ter um padrão de toque aí, tá bom? Mas também o toque, ele tem elementos internos da pessoa. Às vezes, só o fato da pessoa pensar, por exemplo, no diabo, isso já desencadeia processos compulsivos também para tentar eliminar essa obsessão dela, tá certo? Uhum. Se a pessoa está em isolamento, se essa pessoa está é, sem muita atividade prazerosa na casa dela, se essa pessoa ela está aumentando o estresse, está aumentando a ansiedade dela, né? Isso quer dizer que ela vai ter pensamentos mais desagradáveis, que podem, né, incitar e desencadear mais um transtorno obsessivo compulsivo nessa pessoa, assim, tá Uhum. certo? Então é Entendi. por isso que essa pessoa ela tem que estar criando atividades prazerosas para ela fazer, se reinventando, né? Para Uhum. ela não ficar ali paralisada, angustiada, porque é pior, aí é improdutivo, né? É porque eu acho que até muitas pessoas a gente tem acompanhado em algumas redes sociais, pessoas que estão, por exemplo, fazendo coisas que antes não faziam, não é? Justamente para exercer esse lado da criatividade, e algumas pessoas até estão gostando disso, e isso está ajudando a pessoa a passar com mais tranquilidade. Inclusive, tem uma participação aqui no Instagram, a pessoa perguntando assim, porque a gente está falando de algumas coisas que são naturais, né? Depressão, Aham. pânico, mas assim. Se eu passo tranquilamente pela quarentena, acreditando que vai passar, ela está perguntando se isso é normal. Assim, é normal isso? Então, porque a gente sempre pensa o pior, né? Então a pessoa Aham. está perguntando, se eu levo de boa a quarentena e acreditando que vai passar, isso é normal? Eu posso continuar assim? Ou eu estou com problema por pensar assim? É porque a gente pensa só o catastrófico, né? Às vezes. Isso, eu acho que é uma boa pergunta, assim. Ó, aí, eu vejo assim que a gente tem que ser um pouco realista também, tá? Uhum. De alguma maneira, a metáfora que as pessoas estão usando, eu acho que faz muito sentido, né? Nós estamos passando por uma guerra silenciosa, é isso que nós estamos passando. Estamos passando por um momento que é uma guerra silenciosa, tá? Mas é uma guerra que está acontecendo, tá certo? É Uhum. uma guerra invisível, silenciosa, que ela está acontecendo. E eu acho que a gente pode ter a estratégia de querer negar isso e criar uma bolha e viver nessa bolha. Mas eu acho que a vida não está por aí o caminho, né? Eu acho que a Uhum. gente também tem que sentir um pouquinho o que está acontecendo, tá? Para a gente tomar algumas medidas para ajudar outras pessoas, né? Se eu sei se essa guerra está acontecendo, se eu sei que tem pessoas passando fome, se eu sei que tem pessoas que estão desempregadas, né? Se eu estou observando isso, eu posso ajudar essas pessoas também, entende? Então, eu Uhum. acho que é importante a gente também ter uma visão realista, né? Social, né? Pensar na nossa cultura, pensar na sociedade, né?
E a gente tem uma atuação, uma ação para ajudar também as pessoas também, né? Uhum. E não é só ajudar a nossa bolha, né? Mas ajudar um pouquinho Sim. fora das nossas bolhas também, né? Então, Ah, eu acho importante a gente ter um pouco de noção. Eu acho que a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, porque a televisão, aí, eu acho que você é uma pessoa da televisão, você sabe muito bem disso, né? uhum. A televisão, às vezes, como ela trabalha por audiência, muitas vezes ela envia muita informação aversiva para as pessoas, né? Então, assim, o tempo inteiro revelando a quantidade de mortos, mostrando coisas negativas o tempo todo, catastróficas o tempo todo, né? E aí as pessoas que vão absorvendo tudo isso vai gerar muito mais ansiedade nas pessoas, vai gerar muito mais angústia, né? Então, eu acho que a gente tem que ser realista, mas também a gente tem que ficar vivendo nessa dor, nessa angústia, não, sabe? A gente tem que Sim. saber um pouquinho do que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que buscar fontes importantes e, eventualmente, buscar informações, tá? Mas também a gente tem que se proteger um pouco dessa avalanche de informações negativas que vem. Tá Você certo? sabe Então, que até... Não eu pode acho que falar. essa pessoa que falou para você, eu acho que ela também tem que se ligar um pouquinho do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com o vizinho dela. Às vezes tem um vizinho dela idoso ali que está precisando de uma ajuda, né? E às vezes, se ela está entendendo ali o que está acontecendo do lado, ela pode dar uma mão também, né? É porque, inclusive, algumas paróquias, eu falo por aqui, pela minha realidade, né? Algumas paróquias, inclusive a minha, quer dizer, não que eu comprei, não é propriedade privada, mas assim, então assim, as pastorais, os grupos estão fazendo essas campanhas de alimentos, justamente para que outras famílias possam receber esses alimentos, obviamente, não é? E assim, nós temos percebido uma grande quantidade de pessoas, e aí entra essa questão, por exemplo, ou que perderam o emprego, ou que foram reduzidos os salários, né? Poxa. Ou de fato a pessoa está passando por um momento muito mais complicado porque era autônomo e assim por diante. Então, boa parte das pessoas está passando por isso. Então, por isso que é desenvolver a solidariedade. Gostei Ótimo, disso que você ótimo, disse, gostei ótimo. disso, porque olhar para o lado, olhar para o vizinho, isso é fundamental também, né? É. E a gente sabe, né, infelizmente, que o nosso Brasil é um país muito desigual, né? Para ter uma ideia, só 50% da população brasileira tem saneamento básico no Brasil, né? Isso é. Então, assim, nós temos uma desigualdade social gritante no nosso país, né? Uhum. Então, a gente também tem que dar uma olhadinha para o nosso lado ali, né? Então, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que têm condições que estão... olha o que essas pessoas estão fazendo aí. Essas pessoas continuam pagando as suas faxineiras e deixando elas em casa, mas continua pagando para elas, né? Então são pessoas, é claro que eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, tá bom? Mas são Claro, claro. pessoas que têm condições financeiras, que têm ideia da condição da outra pessoa, que é uma situação mais desvantajosa e desprivilegiada, e essa pessoa fala assim, não, pode ficar em casa que a gente vai te ajudar e fica protegido lá, fica lá que a gente vai ajudar você. Então, acho que a É, gente também tem que ter um pouquinho, não podemos perder um pouquinho desse lado humano, né? Num é. país que é tão desigual que nem o nosso, né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, por isso que eu disse que eu acho que isso vai acabar despertando na gente depois que passar tudo isso. Eu acho que uma grande consciência, pode ser que muitos nem aproveitem isso, mas uma grande consciência da realidade que a gente vive, da necessidade da outra pessoa, a capacidade que a gente tem, por exemplo, de estender muito mais a mão do que a gente normalmente estende, não é? Eu acho que isso vai criar, de certa forma, vai criar essa possibilidade de um outro olhar sobre o nosso Brasil, sobre a nossa realidade. Isso, Pelo menos é aquilo que eu espero, né? Espero que de isso. fato seja uma realidade posterior a essa pandemia É, toda, né? é. Espero. A história cultural histórica nossa, a história, ela vai mostrando aí que ocorreram eventos muito marcantes, eventos negros, e logo em seguida eventos de luzes que aconteceram, né? Então, a peste Uhum. negra que aconteceu em 1300, né? As pessoas sempre falam que logo depois aconteceu o Renascimento, né? Que foi um período das luzes, da ciência, da Uhum. arte, né? As pessoas dizem que na gripe espanhola que aconteceu em 1920, né? Acho que em 1918, 19, alguma coisa assim que aconteceu, a gripe espanhola, que também foi um evento negro e difícil do mundo, inclusive matou muita gente, né? Logo em seguida, grandes artistas apareceram, né? O jazz, né? Que é
que é um grande estilo musical, ele Claro. surgiu forte nos Estados Unidos, né? Então, na década de 20, né? Grandes vanguardistas, né? Surrealistas, dadaístas, né? Grandes nomes das artes, né? Das artes plásticas apareceram nesse período. Então, assim, a história revela que há momentos negros, mas em seguida aparecem momentos luminosos, né? E eu Eu acho acho que que não vai ser diferente dessa vez também, não, viu aí? eu acho que porque é uma coisa, de fato, é algo global, né? Não é um vírus, não é uma doença, digamos, isolada, né? Ela está, de Tá. fato, em qualquer canto, independente da situação da pessoa. Então, por isso que gera-se essa expectativa em relação àquilo que vai vir depois, né? De nova consciência das coisas. Inclusive, uma das participações nossas aqui no Instagram, a Rosângela, grande amiga de São Paulo. Boa noite, dona Opa. Rosângela. Ela diz assim que, de fato, as pessoas estão percebendo que elas podem estender a mão, né? O quanto elas podem ser solidárias. Isso é fundamental para a gente, né? Graças a Deus. Agora, uma coisa importante, assim, é, eu estou vendo aqui, que eu fico olhando o tempo aqui de acordo com o que nós temos, não é? Porque senão a gente, o Instagram dá uma cortada na gente depois. Mas, Aham. assim, a questão, por exemplo, não existe receita, a gente sabe que não tem receita, mas, por exemplo, eu posso ser, nesse tempo, a gente não sabe até quanto vai durar isso, por mais que, digamos, termine esse isolamento social inicialmente, os cuidados terão que ser redobrados depois mesmo na convivência. Olha, Uhum. nesse tempo da quarentena, eu posso ser uma companhia agradável para mim mesmo? Como é que eu posso fazer isso acontecer? É, eu acho que a pessoa ela pode, nesse período, ela fazer um trabalho de autodescoberta, de autoconhecimento, né? Uhum. Ela pode ter momentos para refletir um pouquinho sobre a vida dela, sobre as ações dela, né? Dizem sempre que as pessoas querem fazer uma reflexão no final do ano, né? Só no final do ano, né? Que elas querem fazer do que passou, né? O ano para melhorar no próximo ano. E eu acho que Sim. agora é um momento para refletir um pouco, né? Refletir um pouco quem você é, o que você vem fazendo, o que você pode fazer de melhor. Eu acho que você pode ter essa abertura aí, né? Claro. Eu acho muito bacana essas pessoas que desenvolvem técnicas de meditação, né? E está muito forte isso hoje, né? Muita Uhum. gente faz meditação, eu também faço também meditação, gosto muito, né? Eu Uhum. já fiz a meditação da Hatha Yoga, que é uma meditação corporal, né? Ah, E já é? fiz da Raja Yoga, que é uma meditação mental, né? E traz um foco, a gente consegue, parece que, observar as coisas de uma forma distante, sabe? E é muito bacana a meditação. E hoje a gente encontra na internet várias técnicas de meditação, né? A meditação é um momento de você estar você com você mesmo, né? Uhum. E ali é um momento também que você acaba se conhecendo um pouco mais, se observando, né? Uhum. Trazendo mais paz interior, calmaria, tranquilidade, né? Qualquer O mundo pessoa pode pode. estar um terror lá fora, hein, aí? Pode estar um É, terror lá fora, mas aqui dentro está calmo e tranquilo. Então, a meditação traz isso, né? Essa sabedoria, né? De você estar bem com você mesmo, né? a meditação, nesse caso, qualquer pessoa pode fazer isso, por exemplo, consegue fazer ou alcançar algum estágio de meditação dessa que Isso. você fez, é possível? A maioria das pessoas, tá? Tem pessoas que não conseguem fazer meditação, tá? Tem pessoas que têm uma dificuldade, mas é um grupo pequeno de pessoas. Tanto que para algumas pessoas que não conseguem fazer meditação rata, raja, essa parada fixa, existem algumas meditações alternativas, em que a pessoa faz movimentos calmos e tranquilos. Então, às Ah, vezes, para aquelas pessoas um pouco mais agitadas, uma técnica dessa aí funciona um pouco melhor, tá bom? Mas, assim, muita gente aprende, são técnicas, né? Da mesma forma que uhum. existe uma técnica para fazer um bolo, existe uma técnica para você aprender a centrar em si, né? Então, existem técnicas para isso, né? E ajudam muito. Uhum. Agora, eu sei que o nosso tempo está quase indo aí. Você acha que a gente criar uma rotina, como eu tinha falado lá no início, né? Quais seriam as possibilidades que nós teríamos para lidar com esses sentimentos, por exemplo? É claro, eu volto a insistir, a gente ninguém pede receita, mas a pessoa que é depressiva, a pessoa que é ansiosa, como é que ela pode lidar bem nesse tempo agora? Tá.
O que a gente pode pensar aí nesse caso é tentar aí, pensar em alguns pilares, né? Eu vou chamar pilar corpo. O que é pilar Uhum, corpo? Não é? Eu fazer atividades que envolvam o corpo e que, de alguma maneira, vai ter uma consequência positiva para o lado da alma e da psique, né? Então, por aham, exemplo, fazer atividade física leve nesse período é importante, né? Fazer, ah, tá? Então, assim, se a pessoa conseguir fazer algum alongamento, né? Existem hoje vários vídeos, né, na internet sobre atividades físicas que você pode fazer dentro da sua casa, né? Então, uhum, atividade física, a gente sabe que pessoas deprimidas que fazem atividade física aumenta a quantidade de neurotransmissores do prazer, tá? E isso aumenta a qualidade de vida da pessoa e essa pessoa tem menos momentos de tristeza, de depressão. Então, uhum, a atividade física, ela é muito importante, tá? uhum, Quando eu falo em corpo, eu não falo só em atividade física. É, Às vezes as pessoas querem fazer muita atividade intelectual, né? Leitura, ver filmes, e fica aquele cognitivo todo confuso e bagunçado, né? E às vezes tem várias atividades que as pessoas podem fazer usar o corpo que elas esvaziam a mente, né? Às vezes aprender um artesanato, né? Às vezes até o fato da pessoa arrumar alguma coisa em casa, alguma coisa está desparafusada, às vezes decorar algum evento, né? Ela vai estar movimentando o corpo dela, vai estar mexendo no corpo, né? Isso uhum, também sair um pouco desse mental, desse cognitivo também. Isso é muito importante para aquelas pessoas uhum, que adoecem de ansiedade, depressão, né? Então isso melhora uhum, muito a qualidade da vida da pessoa. Então esse é o ponto corpo, né? Depois tem o ponto também pessoas, né? Que é um outro pilar. O pilar pessoas é como está a sua convivência com as pessoas, tá? Ah, mas eu tenho saudade da minha tia, tá? Por que você não manda um vídeo, né? Ou manda um áudio para essa tia perguntando como ela está e interage com ela? Né? Então, acho que existem formas hoje, e eu acho que a tecnologia, nesse sentido, ela é positiva, né, para a nossa sociedade atual, porque a gente uhum, dispõe hoje de tecnologia para poder interagir com outras pessoas, né? uhum, Então, assim, às vezes reatar uma outra amizade que ficou perdida lá atrás, né? Tentar interagir com outras pessoas, sabe? Se envolver com amigos, né? Eu conheço alguns amigos que estão criando eventos para festejar juntos, cada um na sua casa, ah, né? é? Então, eu acho que a gente tem que ser criativo e a gente tem que aproveitar a tecnologia para interagir com outras pessoas. E interagir com outras pessoas envolve até interagir com as pessoas que estão em casa, né? Às vezes fazer aquele time out do celular, esquecer um Assim, pouquinho o celular e começar a puxar alguns assuntos para trocar ideia, conversar, perguntar o que está sentindo, como que está, não é? Às vezes entendi. criar jogos, né? Brincadeiras para todo mundo da casa participar, né? Então, assim, a gente tem que ser um pouco criativo isso para tentar interagir com as pessoas, estar com as pessoas, isso é muito importante. Uhum, Então, o pilar corpo é importante, o pilar pessoas ele é importante, né? Eu acho que ter uma rotina também, aí você falou aí, eu acho que ele é muito importante a gente programar uma rotina mais ou menos assim, né? 1 hora, 2 horas eu arrumo a casa, 30 minutos, 1 hora eu descanso e relaxo, depois à tarde eu faço uma outra atividade de responsabilidade. Eu acho que estabelecer rotina, principalmente para crianças e pessoas idosas, ela é muito importante para ter uma resistência imunológica melhor, né? Para ter uma vida boa, né? Para não ser acometido de doenças, inclusive, também, né? uhum, Então, a rotina também é muito importante criar essa rotina, tá uhum. certo? Aí as pessoas falam, pô, então agora eu também vou me alimentar, vou fazer regime. Eu acho que não é o momento de fazer regime agora, tá aí? Pô, Porque eu o nem regime. preciso, não me complica. É, Eu não posso emagrecer mais do que isso. exatamente. As Mais do que pessoas isso, estão não falando em posso. regime, não é o momento para isso, né? O regime ele produz estresse nas pessoas, né? Não é o momento para isso e pode deixar as pessoas imunodepressivas, né? Então isso não é legal nesse momento. Agora o que você não precisa fazer, você não precisa exagerar também no excesso de comida, né? Mas também você não precisa só comer fruta. Eu acho nada disso. Eu acho que você pode
Você pode comer um torresminho aí no final de Alimentar semana, não normal. tem problema nenhum, não. Que bom, que bom, que bom. Tá certo? Isso é ótimo, isso é ótimo. É. Agora, eu E fico assim, só que a gente não pode ser escravo dessa rotina também, né? Senão a gente fica na mesma neurose diante da quarentena, aí complica também, né? isso. Eu acho que nessa rotina, eu volto a dizer, eu acho que é legal a gente colocar momentos de prazer, tá bom? A gente põe momentos de responsabilidade, mas momentos de prazer, tá? Existem várias atividades prazerosas que as pessoas podem, em alguns momentos do Uhum. dia, fazerem, né? E E isso é também a muito gente não vai importante. resolver, e também a gente não vai resolver o problema do mundo durante essa quarentena, né? Então, acho que é bom a gente ser um pouco menos controlador. Eu preciso Exa- aprender isso, viu? Ser É menos verdade. controlador. É, Fazer o quê, né? é verdade, né? Eu acho que o que o Zeca Pagodinho falava, deixa a vida me levar, É, parcialmente é saudável, né? Eu acho ainda que bem. a gente tem que fazer um pouco, deixar um pouquinho a vida nos levar, porque tem coisas que nós não controlaremos, né? Não vai ter Não tem como. como, nem tem como. Então, Reginaldo, Exatamente. olha, é o seguinte, você se importaria de mais daqui a um tempo a gente voltar a fazer uma live, sabe por quê? Uhum. Tivemos várias considerações e algumas que eu tinha aqui também, várias coisas que a gente poderia trabalhar que ajudaria bastante as pessoas, mas eu acho que num outro momento a gente pode Uhum. trabalhar isso. Você toparia participar de mais uma? Nossa, você sabe que é sempre um prazer conversar com você, né? Obrigado, É obrigado, sempre obrigado. um prazer enorme. A gente gosta de pessoas que são bem-humoradas, pessoas inteligentes, né? E você é uma figura fantástica nesse sentido aí. Opa, obrigado. Sempre admirei a tua capacidade aí de dialogar com as pessoas, de interagir, de trazer cultura e conhecimento para as pessoas. Então, toda vez que eu participo dos programas de televisão que você apresenta, tudo, para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer muito grande, tá? Muito obrigado. Então, e eu a vida inteira estudei em escola pública, né? O governo me bancou para estudar em escola pública, né? Então, fazer esse tipo de atividade para poder contribuir um pouquinho para as pessoas é o mínimo que eu poderia fazer para ajudar as pessoas, né? Que bom, gostei de ouvir isso, que bom. É bom a gente poder retribuir, né, aquilo que a gente recebe, né, dar condições a outra pessoa de Isso, poder ouvir uma palavra que a ajude, que as ajudem, ótimo, principalmente em momentos como esse, né, que bom ótimo, ouvir. ótimo, ótimo. E, então, assim, teria alguma palavra final que você gostaria de dizer, alguma mensagem a partir desse tempo aí que nós estamos vivendo? O que você gostaria de dizer para a gente, assim? O que eu acho o que eu poderia falar um pouquinho, eu acho que continuando um pouco sobre a questão da rotina de casa, eu acho que é, façam as pessoas a focarem um pouquinho em coisas positivas nesse período em casa, né? Não percam o humor, né? Não percam a brincadeira, né? A gente em sociedade, a gente vai ficando muito sério, né? Então a gente para de brincar, né, com as pessoas, né? A gente vai ficando muito sério e aí a gente começa a fazer as atividades em casa, a gente fica sério demais, né? Então eu acho que a gente tem que brincar um pouquinho mais, né? Apertar aquele botão de criança que a gente tem dentro da gente, ativar ele um pouquinho e dar mais risada, brincar, né? A vida, ela é muito engraçada, né? Então a gente tem que rir um pouquinho mais dos nossos erros, dos nossos defeitos, né? Rir um pouquinho mais das coisas, né? E para tornar a vida um pouquinho mais leve, né? Eu acho que a gente precisa ser um Uhum. pouquinho mais leve para passar esse período aí, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, olha, eu te agradeço muitíssimo, né? Vamos ter É, que encerrar, mas assim, eu te agradeço muitíssimo pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. Quando eu te passei a mensagem pelo WhatsApp, ótimo. você automaticamente já disse sim, vou sim, e eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que foi de muita ajuda para várias pessoas. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, viu? Legal. Que bom. Se ajudou um pouquinho com informação, eu já vou ficar muito contente já, viu aí? E muito Ajudou. obrigado aí pelo convite aí de participar aqui dessa live com você, tá bom? Eu gostei bastante também de participar aqui, viu? Que bom. Então, o pessoal já está algumas pessoas colocando aí que querem já ver a próxima live, já estão esperando a próxima live. Isso é ótimo, Ótimo. né? Isso é muito bom, sinal de que o papo foi legal. E aí a Que gente tem legal. outras perguntas, outras coisas para a gente tratar. Então, mais uma vez, muito obrigado, tenha uma ótima noite, abraço na família, no filhão aí, tá bom?
Muito Deus obrigado aí. abençoe. Tá Muita bom? saúde para você, tá bom? E para sua família Tá bom. também, tá bom? Para E todos vamos nós. ficar em casa, né, para proteger as Sempre. pessoas aí. Sempre, Em né? Vamos casa, proteger as sempre. pessoas aí. Tá bom, queridos? Isso aí. Um grande Tudo bom abraço. para Boa você, noite. Bom tá? descanso. Tchau, Tchau, tchau. 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 É isso aí. Então, nós terminamos a nossa live. Daqui a pouco a gente vai voltar qualquer dia desse com mais uma live nossa aqui, é bem por aí, para a gente conversar sobre vários assuntos com outras pessoas que também têm muito a dizer para todos nós, tá bom? Grande abraço para você e até a nossa próxima live. Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer isso. Grande abraço, grande beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.